Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Penha, que já é a quarta vez que ela vem aqui conversar conosco. E o tema de hoje é um tema muito importante. Mas antes de começarmos a conversar com ela, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, que só assim temos certeza que nós vamos crescer. E quero também ouvir a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. A doutora Cristiane Penha, como todos já sabem, é psicóloga e sempre está conosco aqui no programa. E hoje, como sempre, está trazendo um assunto de muita importância, que é como a família se comporta durante a demência na terceira idade. Mas vamos saber mais sobre isso com ela. Doutora Cristiane Penha, que honra ter a senhora aqui de novo. Essa é a 4ª entrevista que a senhora faz. E sempre com um tema bom, bonito, um tema impressionante, um tema muito necessário. Muito obrigado por ter atendido mais esse convite nosso. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite, da gente poder estar falando sobre um tema tão importante, que é cuidar de uma pessoa com demência, né, e focar basicamente aqui a nossa conversa sobre a questão das orientações. O conhecimento, ele leva à mudança de hábito, ele leva à assertividade, ele leva à transformação. Então, a proposta é por aí. Pois é, é muito importante, né, que a família entenda a demência do idoso, né, a demência natural, né, de um idoso. Isso é um tópico que a gente precisa falar muito mais com a família do que com o próprio idoso, né? É verdade, assim, a demência, na verdade, é um termo que a gente utiliza de forma genérica, né, que vai englobar aí vários tipos de quadros, né, que vão envolver o declínio progressivo das funções mentais do idoso, como, por exemplo, a atenção, como, por exemplo, a memória, como, por exemplo, a linguagem, como, por exemplo, o próprio raciocínio em si. E aí, isso também vai afetar o comportamento. Então, assim, cuidar de alguém com demência pode ser um desafio, sim, para parentes, para os cuidadores de maneira geral. Então, é muito importante a gente se informar, como você mesmo mencionou agora, né, sobre a doença em si. É importante a gente poder pedir ajuda, sim, se cuidar também, para que a gente possa fazer com que essa tarefa, né, de cuidar, ela tenha uma leveza, né? Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso, sim, né? Então, eu, assim, quero iniciar a minha fala falando sobre a orientação da família, né? Às vezes, né, é muito importante que a família entenda sobre essa falta de memória, por exemplo, do idoso, né? A gente tem que ter empatia, a gente precisa ter muitas vezes informação técnica para poder lidar com isso, foco na qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos cuidadores. E eu acho que assim, a grande chave, né, para a gente transformar a frustração em compreensão, que esse é o desafio, né? Eu transformar uma coisa em outra, eu preciso tratar o esquecimento como um sintoma, tá? De uma condição e não como uma teimosia, não como uma provocação, porque a gente vê muito isso, né? A gente fala que assim é muito importante entender educação sobre a doença. O que é isso? É entender a doença, entender para cuidar. Para eu cuidar, eu preciso entender. Então, assim, aquilo, o que é feito não é intencional, né? A gente precisa deixar claro aqui que o idoso ele não esquece ou repete a pergunta por querer, não é intencional.
Existem alterações no comportamento que vão fazer parte da evolução da doença. E a família precisa entender isso. A pessoa que está cuidando ali, ela precisa entender isso. A gente precisa desmistificar nesse campo do entender para cuidar, a gente precisa desmistificar a teimosia, entre aspas, do idoso, né? Muitas vezes essa teimosia, ela é o quê? Na área da psicologia, ela é um medo, ela é uma confusão mental, ela é uma insegurança devido a um mundo que eles não conseguem mais compreender da mesma forma. E aí essa teimosia acaba muitas vezes aparecendo inúmeras vezes. Eu não posso infantilizar também, evitar, a gente sempre orienta a família, evita tratar o idoso como uma criança, ele não é uma criança, ok? Respeitar a sua dignidade, respeitar a sua autonomia, enquanto for possível, né? Ouvir, né? O que que ele gosta, o que que ele quer, o que que é confortável para ele, né? É muito importante a gente ouvir, né, nesse sentido. E o outro campo que eu separei dentro dessa temática, né, é mudanças na comunicação, né? O que que seria mudanças na comunicação? Comunicação com ternura, né? Que isso também é muito importante. E paciência também, né? E dentro dessa comunicação com ternura, o que que eu oriento, né, as famílias? Um tom de voz calmo, falar devagar, num tom gentil, falar frases curtas, né? Dar ordens curtas, importante. Evitar confrontos que às vezes vão acontecer, não forçar o idoso a se lembrar, né? Às vezes a gente ouve, ah, mas eu não falei, você não lembra, papai ou mamãe, né? Você não lembra do que eu te disse isso ontem, ou que eu te disse isso ainda agora, né? Então, assim, essa confrontação, né? Forçar a pessoa a lembrar, isso, gente, é extremamente agressivo, né? Isso não vai levar a lugar algum. Isso vai gerar o quê? Uma agitação interna. Isso vai elevar, às vezes, o nível de ansiedade daquela pessoa. Então, o senhor não lembra? Não tem problema. A gente vai falar agora tudo de novo. Então, agora eu vou explicar. Olha a diferença, né? A forma como eu trato, a forma como eu abordo aquilo ali. Dentro da comunicação com ternura também, é muito importante a gente, nesse não confrontar, né, que eu estou falando, a gente redirecionar. Então, se o idoso está agitado, se ele está insistindo em algo, às vezes, né, que é irreal, eu mudo o foco, né? A gente muda o foco, pronto. A gente muda o cenário, a gente vai falar de outra coisa que ele gosta, né? Pedir ajuda, por exemplo, para uma tarefa simples, né? Dobrar roupa, molhar as plantas. Ah, então tá bom, vamos lá. Então vamos olhar agora as plantas, vamos ver aqui ou fazer uma outra coisa, vamos separar aqui as cartas, né? Vamos cantar uma música, vamos pegar vamos botar aquela música que você gosta, né? Quando você muda ali o pensamento, você muda o cenário e você muda aquela emoção que aquela pessoa está agitada, você muda, né? A música também, ela tem essa função, né, de mexer com as emoções. A maioria das pessoas, elas vão ter memórias afetivas com músicas, então é muito importante isso, né? E o último tópico dessa comunicação com ternura que eu separei é validar as emoções, né? Em vez de eu corrigir ali, né, é tentar entender o que a pessoa está sentindo. Ela está sentindo medo? Ela está sentindo saudade? Ela está inseguro? É fome? O que que é, né? Validar as emoções, isso é muito importante. Dentro do terceiro tópico, né, dessa orientação à família, eu separei ajustes no ambiente e ajustes na rotina. O que que é isso, né? Segurança e calma. O idoso, a rotina, né, consistente, quer dizer, eu estou sempre mudando. Mudei repentinamente de ambiente, mudei repentinamente de cuidador. Isso causa, gente, um estresse, isso causa insegurança, isso aumenta a confusão mental, né? Então, é preciso, às vezes, a família não entende, mas por que ele está ansioso, por que ele está agitado? Porque às vezes é uma rotatividade muito grande do cuidador com aquela pessoa. Ele começa a criar um vínculo, às vezes aquela pessoa é trocada por N motivos. Isso é um ser humano, é uma pessoa, isso gera estresse, isso gera confusão mental, sim. Dentro do item, né, segurança e calma, que eu separei, ambiente seguro, simplificar a casa,
remover tapetes escorregadios, se for necessário, colocar travas de segurança, verificar Abrir espaço, né? Abrir espaço. isso aí, evitar quedas, né? Eu pensar, poxa, o que que de repente eu tenho que mudar aqui? Ah, essa pessoa dirigia, será que de continuar dirigindo é seguro? Né? Então, tudo isso a gente precisa também avaliar quais são as atividades de risco, né? E tudo a gente pode trabalhar de uma forma com ternura, né? Não está proibido. Não, mas agora eu quero ir sempre com você, eu vou com você, me chama, né? Então, assim, tudo é a forma como a gente faz, né? Eu já contei aqui num programa passado, né, que minha mãe teve um início, né, do Parkinson, e aí no início do tratamento eu fechei o fogão dela, né, e não permiti que ela cozinhasse até ela melhorar, né. Mas não foi assim, cheguei ali e fechei como se ela fosse uma criança. Não, a gente conversou. Você não gosta da minha comida? Você não tá com saudade de comer a comida, né? Porque eu não moro com ela, eu moro embaixo, não na mesma casa. E aí a gente foi colocando aquilo de uma forma com ternura, de uma forma afetiva, né? E aí ela até brincava, né? Ela falava assim: "Ah, eu acho que eu não vou querer melhorar não, porque eu vou ficar sentindo falta, né, desse tempero, desse chamego, desse aconchego". Então tudo é a forma como a gente apresenta a situação nova ou desafiadora, né? Tudo é a maneira como a gente fala, né? A gente pode suavizar processos que a pessoa vai ter que passar por um período, ou por um período maior, ou definitivo, ou temporário. Mas quando a gente tem ali os ingredientes, né, da ternura, do afeto, né, isso tudo, gente, a gente consegue passar e vivenciar de uma forma muito mais agradável, né? O quarto item, né, é a estimulação cognitiva e social. Então, é muito importante também separar atividades lúdicas, né? O caça-palavras é muito recomendado, os jogos, de maneira geral, é bastante recomendado. Leituras, músicas antigas, é bastante recomendado, né? As Pois músicas é, antigas, e não se irritar com a demora e isso com aí, a falta de destreza deles, né? Do isso aí. idoso ao A gente fazer pode essas funções. pode suavizar isso, a gente não precisa é, colocar né, itálico, negrito e sublinhado nesse item, né? É o contrário. É o contrário. Uma vez eu lembro que eu morava num prédio, né, que não tinha elevador, morava no terceiro andar. E minha mãe morava no outro bloco, no terceiro andar também não tinha elevador. E aí o que eu fazia? Às vezes eu ligava para ela e falava assim: "Mãe, a gente já está descendo", porque a gente às vezes ia ao shopping, e a gente se encontrava lá embaixo na portaria. Aí eu, quando eu tava colocando o sapato ainda, eu tava finalizando os últimos ajustes, aí eu ligava para mãe, já estou descendo. E aí minha filha percebeu, falou assim: "Mãe, mas a gente ainda vai colocar o sapato, você já ligou para minha avó para falar que já tá descendo, ela vai começar a descer agora". Aí eu falei: "Não tem problema ela descer agora, filho, porque ela vai descer mais devagar. Ela vai descer no tempo dela e a gente não vai apressar isso. A gente vai descer um pouquinho depois, porque a gente ainda está colocando o sapato, mas vai dar certinho. Quando a gente chegar lá embaixo, ela vai estar descendo. Com isso, ela não vai se sentir que ela demorou para chegar e a gente ficou esperando, entendeu? Então, assim, existem estratégias que a gente pode usar que a pessoa ela vai ser incluída, né, dentro das especificidades dela, né? Eu gosto muito de falar do termo pessoa com necessidade especial, né? O que é uma pessoa com necessidade especial? É o idoso, é uma gestante, é uma pessoa que sofreu um acidente e temporariamente está usando uma muleta, ela está precisando de uma adaptação para andar, para se locomover. Isso é uma necessidade especial, Até que um pode andador, né? Até um próprio andador. por isso. Esse termo ele já foi usado há muito tempo atrás com a pessoa com deficiência, mas depois esse termo ele foi abolido. Hoje em dia a gente fala pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, a gente vai falando assim. E o termo necessidades especiais, ele é usado, ele pode ser usado para qualquer pessoa, eu, você, qualquer um que esteja me assistindo, que tenha uma necessidade especial de uma adaptação, né? Então, uma gestante, ela vai ter necessidades especiais
no período gestacional, muitas vezes, porque ela não consegue ficar muito tempo em pé, porque incomoda, porque é pesado, os pés incham. Então, o idoso, ele é essa pessoa, né, com necessidades especiais. Então, ainda na estimulação cognitiva e social, né? Eu falei das atividades lúdicas, né? Também a socialização é muito importante, né? Manter o idoso em contato com amigos, né? Com pessoas, com vizinhos, com lugares, né? Que ele gosta de frequentar. Esse contato social, além da família, ele é muito importante, né? Porque senão o idoso ele vai se isolar, porque ele muitas vezes já não está exercendo uma atividade profissional. Então, se a gente não estimular isso, ele vai caminhar para o isolamento e isso não é uma coisa legal para ninguém, Pois tá? é, isso acontece comigo, porque eu faço parte de uma ordem uma ordem filosófica, iniciática, que Aham. a média de idade é 50 anos. A média, então não é coisa para criança. Entende? E eu aos 75, eu estou muito bem posicionado junto dos meus iguais. Isso Entendeu? aí. Dentro dessa. E a gente conversa as mesmas coisas, tem as mesmas ideias, sabe? O mesmo desenvolvimento. E eu hoje trabalho aqui, você está vendo, em cima de um computador de última geração. Então eu não paro, a minha cabeça não para, eu não paro, e eu acho que o importante é não parar. Eu acho que, sabe, é igual a motocicleta. A motocicleta, se ela parar, cai. E nós somos a mesma coisa. Então, a gente tem que estar fazendo alguma coisa para poder sobreviver. O que você acha? Não, com certeza, a gente tem que se manter ativo e assim, a melhor forma da gente saber se a pessoa está bem é perguntando a ela, né? Se gostou Exatamente. se gosta de ir lá, se sente bem, se sente acolhido, né? Então tem grupos religiosos também, né? Tem atividades às vezes no bairro, tem muita coisa, mas a gente precisa estimular ele. Não, vamos lá conhecer sem compromisso, vamos lá ver como é que é, eu vou com você. Se você não gostar, a gente chama um Uber e vem embora, ou pega um ônibus, e não tem problema nenhum, mas a gente fez esse movimento, entendeu? E aí o É, último o tópico, né? importante, eu vejo importante não é chegar, o importante é a viagem. Isso aí, Sempre. Entendeu? A viagem é mais importante do que você chegar no destino. é A verdade, gente chega no destino, chega aqui, tá tudo igual, vamos voltar. Então a viagem é outro passeio, né? Isso é é muito verdade. bacana. A viagem, ela carrega, né, todo o colorido, né? Exatamente. E o insólito, o inusitado, né? O Isso aí, desconhecido, isso é muito bonito, eu acho. E a gente, se estiver prestando bastante atenção, a gente vê muita coisa, a gente já aprende muita coisa. é verdade. E assim, para finalizar, né, esses tópicos que eu separei, o último tópico foi cuidando do cuidador, né? Que é o apoio à família, que é muito importante também. Isso é, claro. Aprender a dividir tarefas, a carga de cuidados às vezes pode ser um pouco exaustiva. Então, olhar para dentro da família, né? Como é que eu posso fazer essa divisão? A família ela deve sim criar uma rede de apoio. Se for o caso de contratar cuidadores, buscar cuidadores capacitados, né, que possam garantir a segurança, porque a gente sabe que em todas as áreas, em todas as profissões, e nos cuidadores não é diferente, a gente tem pessoas maravilhosas, a gente tem pessoas que amam o trabalho, que gostam de trabalhar com o idoso, que têm a paciência, que têm a ternura, né? Que fazem essa comunicação com ternura que eu falei. Mas a gente sabe que tem outros que também não têm. Então, cabe, né, a família que for contratar também ter esse cuidado, né? É o meu parente, né? É a pessoa da minha família. É, grupos de apoio, né? Também é muito importante, né? Nesse cuidando do cuidador, nesse tópico, né? O que são os grupos de apoio, né? Existem grupos de apoio online, existem grupos de apoio presencial, né? Eu recomendo aqui a Abraz, né? Que é ABRAZ, é com Z mesmo, né? Não é com S, que é o site da Associação Brasileira de Alzheimer, né? E lá tem muitas coisas interessantes, tem artigos, tem vídeos, tem grupos de apoio que você se inscreve e faz de forma online também. Então fica aqui a dica, né? Buscar esse suporte emocional é importante, esse suporte profissional também é importante. Tá sempre em contato com o médico também, ajustando a medicação. Quer dizer, ele prescreveu uma medicação, aquela medicação não é eterna.
ela precisa estar em constante reavaliação de tempos em tempos para verificar a eficácia, a eficiência a curto, médio e longo prazo, né? E aí trabalhar aí os manejos também de comportamento, que é muito importante. Mas assim, acho que as palavras-chave de hoje, né, da nossa conversa, é a paciência, né? É o amor, né? Que são os pilares aí para se trabalhar com esse público, né? Quando a gente fala de família, né? Não pode ser diferente, né? Outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso e achei muito interessante que falava que assim é uma honra, né? Poder cuidar de alguém que cuidou da gente com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que muitas vezes abdicou dos seus sonhos, que abdicou de coisas pessoais para que a gente pudesse seguir, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse avançar. Então, é uma forma de retribuição, mas é uma retribuição espontânea. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa leve. É um carinho, uma retribuição quase que meio que natural mesmo, sabe? Já sai meio que direto do coração mesmo, com leveza. Pois é, você, doutor, falou um detalhe que para mim é muito importante. Porque quando o idoso está sob os cuidados de um cuidador, né, profissional, Uhum. e o cuidador tem o seu horário de trabalho, não é isso? Sim, E depois ele verdade. fica entregue à família. Família. Eu acho que a família tem que estar muito bem entrosada com esse cuidador para não haver uma diferença muito grande entre os cuidados do cuidador e o cuidado da família, concorda? Sim, sim, Porque importante. a família pode deixar o idoso de lado, o cuidador sabe o que fazer. Então, enquanto o cuidador está aí, tudo bem. Mas quando o cuidador não está, o idoso, sabe, fica sem eira nem beira. O que você acha? Sim, é muito importante essa sintonia. A gente às vezes tem esse cuidado quando vai colocar o filho numa creche ou quando vai contratar uma babá, né? Alguém para ficar com a criança por conta de sair ou por conta de ter que ir ao trabalho. Mas quando chega no idoso, às vezes não se tem muito esse cuidado, esse olhar. É o mesmo cuidado que tem que ter, o mesmo olhar. Pois é, eu também acho. Eu acho que. E é muito mais importante, porque o idoso, ele não é uma criança. Sim, ele Né? não Ele é. não é uma criança. Ele tem. Todo idoso volta a ser criança, mentira. Não, eu nem gosto de falar isso, nem quando alguém fala isso, eu já faço uma observação. Ele não vira criança. Pois é, ele tem um acúmulo de qualidade, um acúmulo de trabalho, um acúmulo de experiência, que tem que ser ouvido, tem que dar voz a isso, não é isso? Eu acho que ele Sim, tem que ser verdade. respeitado, ele tem que ser respeitado, porque eu acho que o idoso precisa ser respeitado em todas as suas faces, não acha? Acho que tem, assim, ele tem que ser respeitado por conta também da sua historicidade, né? Das coisas que, como eu falei, ele tem uma peça fundamental na família, né? Pois é, às vezes essa demência, ou essa ausência de memória, muitas vezes não digo um artifício, mas ela acontece até para que ele também se resguarde, né? Se resguarde de muita coisa, não acha não? Você acha? Então, aí a parte da demência a gente tem que estudar mais aí no campo, né? Da medicina mesmo, né? Existem, por exemplo, eu conheço idosos que têm 95 anos, né? E tem, assim, bastante atenção, tem uma cognição perfeita, entendeu? Não é regra, né? Isso não é regra. Existe a probabilidade, tem chances, né? À medida que a idade avança acima dos 65, mas isso não é regra. Existem pessoas que talvez o que construiu, né, até chegar ali, vai fazer a diferença no meio, como você falou, na viagem e também durante o percurso da vida, né? Existem pessoas com mais de 90 anos, eu conheço, que têm uma cognição perfeitamente saudável, entendeu? Então, assim, é importante também a gente salientar isso, né? Nem toda pessoa de 75 anos é igual, fisicamente, Pois é. cognitivamente, emocionalmente.
Eu, por exemplo, eu tenho 75 anos e dirijo. Eu dirijo meu carro, sabe? Sim, Saio, conheço tudo, ando tudo quanto é lugar, sabe? De qualquer hora do dia ou da noite, sabe? Eu só não consigo levantar peso. Andar muito e tal, levantar peso eu não consigo. Mas as atividades normais, estou bem, estou tranquilamente, sabe? 50 anos de cigarro acabaram um pouco com a minha vida, mas no mais eu bem-vindo ao 12 por 8, né? A é isso minha, aí, é isso aí. E assim, mas você não é mais fumante? não, há 8 anos que eu não fumo mais, há 8 anos que eu parei de fumar. Entendi. Isso é bom. Então, assim, você está falando aí, né, da questão da atividade física também, né? A prática regular de atividade física, para todo mundo, né, ela ajuda a melhorar o sono, né, de imediato, assim. É algo que é instantâneo. Então, assim, o idoso às vezes não consegue pegar peso, né, porque a musculação envolve mais peso. Pode ser uma caminhada, pode ser algo que seja possível para ele, um pilates, uma hidroginástica. Agora, assim, se exercitar é muito importante. E ele tem, eu acho que acima de tudo, ele tem que ser muito respeitado pela família e por quem está em volta. Eu acho que isso é que dá credencial para ele viver mais, para ele viver melhor, viver com qualidade de vida e com muita dignidade. Sim, e assim, a interação também é importante, né? Às vezes, como eu falei, o idoso acaba se isolando bastante, né? Então, é promover a interação, estimular essa interação entre outras pessoas, além da família, né? Qual o círculo de amizades dele, o círculo de vizinhos, se for casa de vila, se for apartamento, né? O que eu posso explorar se ele tem uma atividade religiosa, o grupo ali daquele que ele faz parte. Promover o contato dele com as crianças, né, é importante, também com os animais domésticos, né, já foi comprovado pela ciência a importância dos animais para essa faixa etária, né, porque ali vai ter a interação afetiva, ali vai ter o toque, ali vai estimular uma série de químicas, né, da felicidade, além das atividades, como eu falei, de jogos também, atividades de artesanato, de pintura, daquilo que ele gosta, né, daquilo que ele se realiza, daquilo que ele se sente bem fazendo. Pois é, eu acho que também precisa deixar ele bem à vontade quanto à religião. Sim, Sabe, eu acho que a fé é muito importante. Ele não pode não ter fé. Eu acho que a fé é mais importante do que tudo. A fé é que levanta a gente. com relação a isso, a gente tem que respeitar também, né? Já que a palavra aqui é respeito, né? A gente tem que respeitar a religião que cada um tem, né? As crenças individuais de cada um. Mas a religião já foi também comprovado, né? Ela é um fator de proteção de inúmeros transtornos, de Sim, claro. inúmeros. Então, é um fator de proteção. Bom, doutora, em vista de tudo que a senhora já falou sobre esse assunto, eu acho um assunto muito importante, nem tanto para o idoso, mas para a família do idoso. O que a senhora tem mais a dizer para acrescentar nessa sua brilhante explanação? Então, assim, só para finalizar, né? Tudo que eu falei, assim, às vezes você tem uma pessoa ali com a demência, né? E às vezes começa a ocorrer uma mudança de comportamento, né? A pessoa às vezes se mostra agressiva. Então, nesse momento, a família precisa manter a calma, na medida do possível. Ela precisa, às vezes, buscar chamar a atenção da pessoa para fazer uma outra atividade que costuma acalmar ela, que costuma regular ela, né? Que a gente fala, né? A gente também é assim. Às vezes a gente está ansioso, está tenso, está preocupado, e a gente sempre tem algo que nos autorregula novamente. Então, é muito importante também, às vezes, passar isso para o cuidador, né, que vai ficar ali. Olha, ele se autorregula, ele se sente calmo fazendo tal atividade, né? É importante estar informando sobre isso, né? Mudar o foco da atenção, né? Como eu falei, evitar discutir, né? Ou querer ali que a pessoa ela tenha assim uma mudança, uma compreensão, ou que ela pare, né? Com aquele tipo de comportamento de uma hora para outra, né? A emoção tá ali. E aí eu preciso entender sobre isso, ter sempre, né, essas palavras em mente, né? É uma comunicação com ternura, é uma forma afetiva, né? É a paciência,
é tudo isso junto, né? Que eu acho que são os pilares aí de qualquer relacionamento familiar. Pois é, importante é o amor, né? Isso Importante aí, é o amor pela família, já vai dar uma grande sustentação. é Doutora, verdade. doutora, mais uma vez eu agradeço profundamente você ter atendido ao nosso pedido. É um tema importantíssimo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos internautas Aham, vão gostar do tema. que E bom. mais uma vez eu agradeço profundamente. Eu vou deixar a câmera aberta para que a senhora diga o que quiser. E com certeza, mais uma vez eu agradeço profundamente a nossa entrevista de hoje. Não, é assim, eu agradeço, né, mais uma vez e quero falar que o livro está quase saindo, né? Já está na gráfica, já está na editora. O livro vai falar sobre esse respeito, né? Sobre esse cuidado, sobre a honra de poder cuidar de alguém que cuidou de nós com tanto carinho, com tanta dedicação. Falar de pessoas que muitas vezes abriram mão dos seus sonhos para que nós pudéssemos realizar os nossos. Então, assim, é uma honra, na verdade, a gente poder ter a pessoa aqui em vida, às vezes com 70, com 80 anos, com 90, vivo aqui, né? Eu falo que isso aí são riquezas, né, que a gente tem e que a gente precisa valorizar isso, sim. Então, assim que sair, eu vou avisar para a gente fazer o lançamento, O Menino e o Mar. O Menino e o Mar, que nome lindo, que nome lindo. Eu quero lançar esse livro aqui no programa. Tá? Vamos pensar. Falta Vamos. pouco agora, bem pouquinho. Não digo nem lançar, mas pelo menos apresentar ao nosso Sim, público o livro e a forma de comprar, de onde conseguir e tal, enfim. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigado por tudo. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau. ok, beijo. Tchau, tchau, gente. Viram? Tudo isso se resume em muita paciência e muito amor. Aprendemos muito hoje com a doutora Cristiane Penha. E sábado que vem tem mais. Um grande abraço e até lá. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.